Bem-vindo ao canal, mais uma história. Espero que você goste da história. Se gostar, não deixe de ver outras histórias no canal. Então, vamos para a história. Existem segredos de família que, quando revelados, têm o poder de destruir décadas de aparente harmonia em apenas alguns minutos. A história que vou contar hoje é sobre como uma simples festa de aniversário se transformou no palco de revelações que mudaram para sempre a vida de Júlia e de todos ao seu redor. Júlia sempre teve orgulho da sua família. Seu pai, Roberto, construiu um império no ramo imobiliário. Sua mãe, Cláudia, era o pilar emocional que mantinha todos unidos. Seu irmão André seguiu os passos do pai, tornando-se o braço direito dele nos negócios e na advocacia. Eram o que muitos chamariam de família perfeita. Até o aniversário de 65 anos do pai, a família Mendonça era conhecida na cidade não apenas pela fortuna acumulada, mas também pela aparente união. Todos os anos, o aniversário de Roberto era celebrado com uma grande festa que reunia a elite local. Naquele ano, para o aniversário de 65 anos, a celebração seria ainda mais grandiosa. Júlia estava animada com os preparativos. Diferente do irmão, nunca se interessou pelos negócios da família. Seguiu seu próprio caminho como designer gráfica, o que sempre foi motivo de pequenas tensões com o pai. Mas naquele momento, tudo o que ela queria era organizar uma festa inesquecível para ele. O que Júlia não sabia é que aquela festa seria, de fato, inesquecível, mas não pelas razões que ela imaginava. 3 dias antes da festa, Júlia recebeu uma ligação estranha. Era sua tia Teresa, irmã da mãe, com quem a família não falava há mais de 15 anos. Ela e a mãe de Júlia tiveram uma briga terrível quando Júlia era adolescente, e desde então Teresa se tornou praticamente um tabu na casa. Júlia? É a tia Teresa, disse ela com voz amarga. Sei que deve estar surpresa em ouvir minha voz depois de tanto tempo. Tia Teresa? Sim, estou surpresa. Aconteceu alguma coisa? Respondeu Júlia confusa. Soube que vocês estão organizando uma grande festa para o aniversário do seu pai. Acho que está na hora da verdade vir à tona. Você já se perguntou por que sua mãe e eu brigamos? Questionou Teresa. Sempre achei que fosse por causa da herança dos nossos avós, disse Júlia. Teresa riu amargamente. Herança? Não, querida. Foi por causa do seu pai, e do que ele fez. Mas não vou falar sobre isso por telefone. Quero estar presente na festa. Júlia ficou perturbada com a ligação. Tentou falar com sua mãe sobre o assunto, mas Cláudia mudou de assunto rapidamente quando o nome de Teresa foi mencionado. Seu irmão André foi ainda mais evasivo. Por que você está desenterrando isso agora? Perguntou André irritado. A tia Teresa é uma amarga que sempre teve inveja da nossa família. Ignore-a e concentre-se na festa. Mas ela mencionou algo sobre o papai? Tentou explicar Júlia. André a interrompeu. Júlia, pare com isso. Não estrague tudo por causa das loucuras daquela mulher. Inquieta e incapaz de ignorar o assunto, Júlia decidiu procurar Dona Carmen, a antiga empregada que trabalhou para a família por mais de 30 anos antes de se aposentar. Dona Carmen, preciso que me conte o que aconteceu entre minha mãe e a tia Teresa. Por que elas brigaram realmente? Perguntou Júlia. Dona Carmen suspirou profundamente. Minha filha, há coisas que é melhor deixar no passado. Sua família tem segredos que mantiveram todos unidos de certa forma. Por favor, Dona Carmen. Preciso saber, insistiu Júlia. Tudo o que posso dizer é que sua tia Teresa e seu pai tiveram um envolvimento, antes e durante o casamento dele com sua mãe. Sua mãe descobriu, houve uma grande briga, e Teresa foi banida da família. Mas há mais nessa história, coisas que não me cabe contar, revelou a idosa. Chocada com a revelação, Júlia não conseguia acreditar que seu pai, sempre tão correto e moralista, teria traído sua mãe, ainda mais com a própria cunhada. Decidida a descobrir toda a verdade antes da festa, ela contratou um detetive particular. Preciso que investigue o relacionamento entre meu pai e minha tia Teresa. Quero saber tudo o que aconteceu, sem omissões, pediu Júlia ao detetive. Isso pode abrir feridas antigas, senhorita. Tem certeza? Questionou o detetive Oliveira. Posso continuar vivendo em uma mentira, afirmou. 2 dias depois, na véspera da festa, o detetive retornou com um envelope grosso. Encontrei mais do que esperava.
Há cartas, fotos, documentos e um certificado de nascimento que pode lhe interessar, disse o detetive. Certificado de nascimento? Perguntou Júlia confusa. De uma criança nascida há 31 anos, filha de Roberto Mendonça e Teresa Almeida, revelou o detetive Oliveira. Júlia sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Seu pai tinha um filho com sua tia? Um filho que teria hoje 31 anos? Mas quem seria? Enquanto examinava os documentos, uma foto em particular chamou sua atenção. Seu pai, muito mais jovem, segurando um bebê, ao lado de Teresa. Virando a foto, havia uma data e um nome: André, 3 meses. Não, não pode ser. André é filho da tia Teresa? Não da minha mãe? Exclamou Júlia em choque. As peças começaram a se encaixar. André sempre foi o favorito, sempre recebeu mais atenção e privilégios. Júlia sempre achou que era porque ele seguia os passos do pai nos negócios, mas agora tudo fazia um terrível sentido. Mas se André é filho da tia Teresa, por que ele vive conosco? Por que minha mãe o criou como filho? Questionou-se Júlia. Continuando a examinar os documentos, Júlia encontrou cartas trocadas entre seus pais. Em uma delas, datada de 34 anos atrás, sua mãe revelava que não podia ter filhos. Em outra, discutiam a possibilidade de adoção. E então, em uma carta posterior, Roberto sugeria que Teresa, que estava grávida solteira, desse o bebê para eles criarem. Mas, e eu? De onde eu vim? Perguntou-se Júlia confusa. A resposta veio em outro documento, seu próprio certificado de adoção, realizada quando ela tinha apenas alguns dias de vida. Júlia não era filha biológica de Roberto e Cláudia, nem mesmo de Teresa. Ela havia sido adotada de uma jovem mãe solteira que não tinha condições de criá-la. Toda a minha vida foi uma mentira? André não é meu irmão biológico, meus pais não são meus pais biológicos, e ainda por cima, meu irmão é na verdade filho do meu pai com minha tia? Disse Júlia para si mesma, devastada. Devastada, Júlia procurou conforto com seu namorado Miguel, o único em quem confiava naquele momento. Júlia, sei que é um choque, mas pense bem antes de fazer qualquer coisa. Essa revelação pode destruir sua família, aconselhou Miguel. Que família, Miguel? A que foi construída sobre mentiras. Meu pai, que sempre pregou valores e moral, traiu minha mãe com a própria irmã dela, e minha mãe aceitou criar o filho deles como se fosse dela, enquanto a verdadeira mãe foi expulsa da família. Desabafou Júlia. E o que você pretende fazer? Perguntou Miguel preocupado. Teresa estará na festa amanhã. Acho que finalmente entendi por que ela quer estar presente, respondeu Júlia. O dia da festa chegou. A mansão dos Mendonça estava decorada luxuosamente, com centenas de convidados prestigiando o aniversário de Roberto. Júlia observava tudo com um olhar distante, carregando o peso das descobertas. Quando Júlia viu Teresa entrar no salão, houve um silêncio momentâneo. Sua mãe empalideceu, seu pai parecia ter visto um fantasma, e André parecia genuinamente confuso. Roberto rapidamente se aproximou de Teresa, tentando levá-la para um canto discreto, longe dos convidados. Cláudia o seguiu, visivelmente perturbada. Júlia, determinada a não permitir que mais segredos fossem escondidos, foi atrás deles. O que você está fazendo aqui? Tínhamos um acordo, sussurrou Roberto furiosamente. Um acordo que você quebrou há muito tempo, Roberto. Você prometeu que eu poderia fazer parte da vida do meu filho, mesmo que de longe. Mas você me afastou completamente. Respondeu Teresa. Por favor, Teresa, não faça isso. Não hoje, implorou Cláudia nervosa. Não fazer o quê, mãe? Revelar que André é filho dela com o papai? Que vocês mentiram para todos nós durante décadas? Interrompeu Júlia. Os três olharam para Júlia em choque absoluto. Júlia, como você? Balbuciou Roberto. Sei de tudo, pai. Sobre o affair de vocês, sobre André ser filho da tia Teresa, sobre eu ser adotada. Todas as mentiras, afirmou Júlia. Nesse momento, André entrou na sala, atraído pela comoção. Do que vocês estão falando? Que história é essa? Perguntou André confuso. André, eu sou sua mãe biológica. Roberto é seu pai, disse Teresa com lágrimas nos olhos. Cláudia não pode ter filhos, então eles me convenceram a entregar você para eles criarem. Eu era jovem, estava apaixonada por seu pai, e acreditei que seria o melhor para você.
Isso é verdade? Perguntou André em choque. Sim, é verdade, admitiu Roberto derrotado. Mas fizemos isso para proteger a todos, para dar a você uma família estável. Proteger? Vocês mentiram para mim minha vida inteira, gritou André furioso, virando-se para Júlia. E você? Você sabia disso? Acabei de descobrir, assim como você, também descobri que sou adotada. Nenhum de nós é quem pensávamos ser, respondeu Júlia. A tensão na sala era palpável. Décadas de segredos e mentiras vinham à tona de uma só vez, destruindo a fachada da família perfeita. Não vim aqui para causar uma cena, Roberto. Vim porque estou doente. Tenho um câncer terminal e queria ver meu filho uma última vez, queria que ele soubesse a verdade antes que eu partisse, revelou Teresa. A revelação da doença de Teresa adicionou uma nova camada de emoção ao confronto. André, dividido entre a raiva e o choque de descobrir sua verdadeira mãe apenas para perdê-la novamente, saiu da sala sem dizer uma palavra. Os dias que se seguiram à festa foram de profunda transformação para a família Mendonça. A verdade, finalmente exposta, forçou todos a reexaminarem suas vidas e relacionamentos. André se afastou completamente. Deixou a empresa da família, vendeu suas ações e mudou-se para o exterior. Ele não conseguiu perdoar os pais pela mentira, nem aceitar Teresa como sua mãe antes que ela falecesse, 3 meses depois da festa. Roberto e Cláudia, com seu império familiar desmoronando, finalmente enfrentaram as consequências de suas escolhas. O pai de Júlia envelheceu 10 anos em poucos meses. A culpa o consumia. A mãe, por outro lado, buscou se aproximar de Júlia, tentando reconstruir a relação com base na verdade desta vez. Quanto a Júlia, ela iniciou uma jornada para encontrar suas origens biológicas. Júlia descobriu que sua mãe biológica se chamava Luísa. Era uma estudante universitária que engravidou de um namorado que a abandonou. Ela deu Júlia para adoção esperando que a filha tivesse uma vida melhor. Júlia conseguiu encontrá-la, e para sua surpresa, Luísa havia se casado, tinha outros filhos, meio-irmãos de Júlia. Foi estranho e emocionante conhecer uma família que ela nunca soube que existia. Com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar, embora as cicatrizes permanecessem. Ironicamente, a destruição da família perfeita permitiu a Júlia construir relacionamentos mais honestos. Miguel a apoiou durante todo o processo, e acabaram se casando 1 ano depois. Quanto aos pais adotivos, Júlia aprendeu a perdoá-los, entendendo que, apesar dos erros, eles amavam à maneira deles. André eventualmente retornou ao Brasil, anos depois, quando Roberto adoeceu. A reconciliação foi difícil, mas necessária. Quando o pai estava no leito de hospital, André finalmente o perdoou. Não por ele, mas por si mesmo. Ele disse que carregar aquele ressentimento por tanto tempo só o havia machucado mais. Roberto faleceu em paz, tendo recebido o perdão de seus filhos. Cláudia, livre dos segredos que a aprisionaram por décadas, encontrou uma nova forma de viver. Hoje, a família de Júlia é diferente. Menor, mais frágil, mas infinitamente mais honesta. André e Júlia descobriram que, mesmo não sendo irmãos biológicos, o vínculo que criaram ao longo da vida é real. Ele conheceu seus meio-irmãos por parte de Teresa, e Júlia mantém contato com sua família biológica. São uma família estranha, remendada, mas verdadeira. A história de Júlia nos ensina que os segredos, por mais bem-intencionados que pareçam, têm o poder de corroer relacionamentos por dentro. A verdade, por mais dolorosa que seja inicialmente, é o único fundamento sólido sobre o qual podemos construir conexões genuínas. Esta foi a história de como um aniversário transformou-se no palco de revelações que destruíram e, eventualmente, reconstruíram uma família. Se você gostou desta narrativa, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima história!